a falência, porque parece que os clubes, por serem associações, têm uma proteção muito maior do que têm as empresas. Ao dar o passo para virar clube-empresa, o clube, que é tratado pelo torcedor como uma instituição, como algo imortal, ele pode simplesmente abrir falência, deixar de existir, fechar as portas? Pode. Pode como uma empresa. Ele, ao virar empresa, ele vai ter os benefícios e os riscos também que se assume em um negócio. Nós estamos estudando um mecanismo para proteger o escudo, a marca, para que isso não suma. O investidor vindo aqui utilize a marca como um ativo, mas que, num caso de falência, não se perca. Por exemplo, Botafogo, que é um exemplo que exatamente tem essa dívida de 750 milhões. Então, o Botafogo negociaria o escudo, a SA, com um clube por um tempo determinado, poderia usar os direitos, a receita proveniente daquele escudo, mas ele não some com aquele escudo. Então, esse é um formato. Agora, é importante esclarecer, Marcelo, para quem está nos vendo, que trabalhar uma dívida dessa de 750 milhões é algo fundamental. Isso é bom para a sociedade também. Você oferecer mecanismos no formato empresarial, por exemplo, a questão do refinanciamento que nós já discutimos, a possibilidade de recuperação judicial que existe para a empresa. Por exemplo, nesse caso, vamos ficar no caso do Botafogo. O Botafogo tem 750 milhões de reais de dívida. 350 milhões é com o fisco, e aí o refinanciamento ajuda a equacionar essa dívida, mas tem 200 milhões que são dívidas cíveis. Está ali jogador que não recebeu, fornecedor que não recebeu, e a recuperação judicial pode ser um formato também para que ele possa organizar essa fila de pagamentos, para ter uma estratégia, um planejamento para quitar esses créditos de pessoas que estão há anos querendo receber, e isso enforca o clube. Vou para ficar no exemplo do Botafogo. O Botafogo gasta, esse número é muito impressionante, ele gasta 18% de tudo que ele arrecada em despesa financeira. Juros daquilo que não pagou, empréstimo para poder pagar a dívida, para poder adiantar para a folha. Isso sufoca qualquer instituição. E no formato de empresa, a gestão vai ser mais profissional para poder equacionar isso. Eu queria saber, deputado, assim, se vocês beberam em alguma fonte, né? Pensando no torcedor que está lá, você começou a dar um exemplo mais palatável do Botafogo e tal, o torcedor que está lá do outro lado, ele imagina muito assim, o modelo inglês, o modelo francês, né, o modelo italiano, que fala, não, o Milan agora é dos chineses, né, o Manchester City é dos árabes, o Paris Saint-Germain. Vocês foram beber nisso e dentro dessa pergunta, no projeto existe algum limite de participação na sociedade anônima, assim, ou é livre? 100% pode ser do novo dono? Sidney, nós bebemos em várias fontes. Talvez a principal, Tim, tenha sido o futebol inglês. Ele, na minha opinião, é o mais moderno e mais pró-mercado. Mas nós olhamos também, por exemplo, o modelo português, o modelo espanhol, quando ele fez a mudança na década de 90. Nós olhamos também vários modelos alemão, mas tem uma diferença no modelo alemão, e respondendo a sua pergunta, por exemplo, nós não vamos cravar um percentual como no formato alemão, que é 50% mais um, quando se vira a empresa. Por quê? Porque nós vamos deixar a liberdade para que o investidor e o clube determine isso. Você não precisa ter 50 mais um, por exemplo, para uma parte dos sócios ter o controle acionário dessa empresa. Então, por isso que eu digo que a gente bebeu de várias fontes e tropicalizamos também, estamos adaptando à realidade brasileira. Por exemplo, no formato espanhol, foi obrigado a todos os clubes se tornarem uma sociedade empresária. Criaram a exceção, na época, para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Atlético de Bilbao, para que eles não virassem empresa. Outras, por exemplo, na França, a partir de uma determinada receita, se eu não me engano são 1.200.000 euros por mês, é obrigado a ser empresa. Então, a gente olhou esse modelo, mas, por exemplo, no Brasil, não faz sentido a gente criar essa lei de forma obrigatória. Por exemplo, e vamos respeitar o clube que fez o dever de casa. Flamengo. Não muda nada para o Flamengo. Nós não trataremos dos clubes que desejem permanecer no seu formato associativo. Mas o Flamengo reclamou, nós tivemos notícias de reuniões, que o Flamengo procurou o senhor para falar, o Flamengo considerou injusto esse projeto, tendo em vista toda a reestruturação que ele já fez com sacrifícios nos últimos anos? O Flamengo reclamou bastante, eu tive diversas reuniões, ontem mesmo conversei longamente com o presidente Landim de manhã, e é a prova de que o projeto está sendo dialogado, está sendo debatido. Nós fizemos modificações, por exemplo, o projeto largou com uma ideia inicial de
tentar uma equiparação tributária entre o clube que é formado de associação e empresa. A gente já voltamos atrás disso, porque ao mergulhar nos estudos, a gente viu que ia ser algo muito pesado para clubes que fizeram o seu dever de casa, como Flamengo, como Palmeiras. Então, essa ideia nós já deixamos de lado e melhoramos o projeto. Então, por exemplo, ontem eu conversei com o presidente Landim e ele mostrou, mais uma vez, insatisfação do Flamengo em relação ao modelo que estava sendo construído de isenção condicionada, que era manter os clubes no formato de associação. Eles não teriam o benefício tributário que existe hoje, mas sob alguns critérios de responsabilidade, governança. Ele falou assim, não, mas isso é importante que se deixe livre e tal. Nós tomamos a decisão, não faremos a isenção condicionada, os clubes permanecerão intocados. Quem desejar ficar como clube, vai ficar como clube. Mas abriremos a possibilidade para quem quer virar empresa, dar incentivos, sim, para eles mudarem a condição de associação.